Chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro, psicanalista René Dentes, vai falar sobre escuta e empatia. Será que precisamos entender mais o outro? Bom dia, René! Bem-vindo de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Prazer falar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, viu, René? Muito obrigada. René, como podemos definir o que é empatia? Então, a empatia, ela é uma prática. Nós temos sempre contato, né, com os outros, e esses outros podem ser entendidos como diversos elementos que aparecem na nossa vida, né? O outro sociedade, o outro passado, o outro família, o outro também pessoas, né? E a empatia é uma atividade que nós vamos desenvolvendo de conseguir entender esses outros todos. A gente poderia dizer que é algo que nós, ao exercitar a escuta, nós podemos sim chegar a ter mais empatia, ou seja, compreender mais o outro. Não é algo fácil, não é algo simples, mas é de fato alguma coisa possível de ser alcançada. E, René, a que você atribui que nós temos essa dificuldade de ser empáticos? Eu atribuo muito ao fato da gente se fechar, né? Veja bem, Moninha, hoje é muito comum que as pessoas elas estejam num diálogo que não é um diálogo, que é mais um monólogo, ou seja, um falando com ele mesmo e o outro falando com ele mesmo. Ou seja, nós não temos o tempo de escuta. Eu coloco aqui uma questão, por exemplo, né? É um desafio aos nossos telespectadores agora. Será que você consegue, por exemplo, escutar uma pessoa hoje 5, 10 minutos que seja, sem reagir a essa pessoa? Ou seja, será que nós não queremos logo dar uma solução, queremos logo resolver aquele problema? Veja, por exemplo, quando um amigo ou uma amiga nos conta um problema. Nós queremos ajudar, claro, nós temos boas intenções, se é o nosso amigo, claro. Mas, muitas vezes, o que nós precisamos fazer é aguardar, é esperar, é escutar e não tentar já direcionar aquela conversa. É alguma coisa que nós fazemos, né? Às vezes a gente compete problema, né? A pessoa vem te contar um problema, mas o meu é maior do que o seu. Exato, aí que eu falo, né, Moninha? Aí são monólogos, não diálogo, porque diálogo é você, de fato, conseguir compreender profundamente o que aquela pessoa está falando a partir dela mesma, não a partir do nosso olhar. Nós tentamos fazer isso o tempo todo, né? É verdade. Muitas pessoas, né, tentam, assim, jogar a compreensão do que o outro está falando dentro de um universo meu. E aí não é do outro. Cria-se, então, um grande vazio, um grande espaço, assim, de diferença, um espaço de distanciamento. René, existem muitas pessoas querendo falar e poucas dispostas a ouvir. Eu ontem li um artigo seu e eu queria ler um pedacinho dele aqui que você fala assim. Ah, claro. Escutar implica em silêncio e o mundo em que vivemos tem muito ruído. Somos incapazes de escutar o outro em uma cultura da indiferença. Escutar é um gesto coletivo. E como explicar que escutar é um gesto coletivo? Então, escutar é um gesto coletivo porque nós precisamos sempre de outros, não de nós mesmos. Em um mundo onde cada vez mais estamos voltados para nós mesmos, o mundo narcisista, o mundo egoísta, individualista, quando nós entramos em contato com o outro, muitas vezes nós estamos só vendo um reflexo de nós. E isso é ruim. Escutar o outro e os outros é escutar as dores de quem clama por uma ajuda, mas é realmente conseguir ter uma atitude de compaixão e de proximidade, estar com. Essa expressão é muito importante, estar com. Para estar com o outro, eu não preciso trazer a minha expertise, a minha fala,
a minha tentativa de ajuda. Muitas vezes pode até ser, mas é primordialmente escutar, é primordialmente me colocar ali diante do outro. Isso que é o mais importante. É muito interessante você falar isso, porque aqui também você fala assim: uma armadilha da escuta é sua característica colonizadora a partir da ideia de que um sabe e o outro irá aprender. Quando você fala de eu trazer a minha expertise, de eu trazer aquilo que eu sei. Então, eu sei e eu não te escuto, que aquela pessoa precisa falar. Como deve ser, então, a verdadeira escuta? Então, essa verdadeira escuta, ela deve fugir dessas armadilhas de discursos colonizadores. O que que é isso? Imagina, por exemplo, aquele esquema, né, do colonizador e do colonizado. O colonizador é aquele que chega na terra distante e ele traz toda a verdade, entre aspas. E a existência do colonizado não importa. Isso, essa metáfora histórica que nós podemos transpor para o nosso cotidiano. Às vezes a gente acha que o que nós sabemos é o mais importante, o que nós sabemos é o mais definidor da vida das pessoas, e também quando conversamos com o outro. Então, a gente se coloca num lugar de verdade. Só que essa verdade, ela é uma construção, né? E mesmo que haja uma convicção, nós precisamos nos colocar em diálogo com o outro, ou seja, em abertura com o outro. Isso que é importante. Às vezes as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem entrar em uma interface positiva, né? E, de fato, realizar ali um momento bom, né? Um momento produtivo, porque elas ficam isoladas, cada uma querendo defender a sua verdade, ao invés de os dois conseguirem fazer alguma outra coisa, né? Ou seja, construir algo novo. É isso que é importante. Renê, é que você fala também que grandes violências na história se deram pelo fato do ser humano não saber escutar o outro. Exemplo, culturas, religiões, comportamentos, arte, ciência. Aonde que acontece esse sufocamento cultural? Esse sufocamento acontece quando uma cultura quer se impor à outra, né? Isso acontece, por exemplo, em relação às religiões, é muito ruim, né? Um caminho muito saudável que vem sendo defendido pelos últimos papas, pelo menos, né? São Paulo II, Bento XVI e o Francisco, é o caminho do diálogo, o caminho ecumênico, é o caminho da interreligiosidade, que tem por trás o quê? A escuta do outro, né? O respeito ao outro. Quando eu consigo fazer isso, de fato, eu consigo criar uma humanidade, pelo menos no meu redor, ao meu redor, mais fraterna. Fraternidade é isso. Só que a pessoa que muitas vezes ela recebe um discurso, também ela reproduz aquele discurso. Ela acha que ela se coloca abaixo e acha que aquele discurso que está chegando é o verdadeiro, é o principal, e aí cai numa armadilha mimética, ou seja, de imitação, não sendo ela mesma. A gente precisa, quando tem, de fato, um discurso mais aberto, um discurso mais fraterno, a gente consegue acolher o outro a partir dele mesmo, não a partir do nosso discurso. Uhum. Renê, você falou do Papa Francisco, você também fala no seu artigo do Papa Francisco, às vezes uma situação trágica, para que a gente não leve a palavra de consolo, mas escute o que a pessoa quer falar. Isso, às vezes, não traz em nós uma frustração, porque a pessoa vem te procurar e, às vezes, a gente quer consolar. E a pessoa quer falar. Qual o limiar disso? Até onde vai um, até onde vai o outro? Então, o Papa Francisco, né, em toda a sua sabedoria e santidade, no último documentário que ele estrelou, ele comenta uma parte de uma minissérie, ele comenta num dos capítulos, dos episódios, essa situação. Ele diz assim, olha, nós precisamos estar junto, nos colocar em situação ao outro. Muitas vezes ele dá o exemplo de um enfermo. Às vezes a pessoa está enferma, está em fase terminal, por exemplo, né?
e não tem muito o que dizer. Ela está vivendo um momento muito trágico da vida, que é o encontro com a morte, é um momento difícil, por mais que tenhamos a esperança da vida eterna. Mas não tem como dizer que foi melhor, não tem como dizer que aquilo ali é o desígnio de Deus, não tem como dizer que aquilo ali foi um caminho seguido ou escolhido. Não, é um momento de profunda dor. Qualquer tentativa de sair dessa situação, na minha palavra, em relação àquele que está sofrendo, é uma violência. É uma violência. É preciso apenas escutar, estar junto. Não é possível dizer que tem uma solução. É importantíssimo que tenhamos o cuidado de estar junto, dar a mão, apenas dar a mão. Isso é um gesto que é profundo, que muitas vezes as pessoas esquecem. Às vezes, quando elas estão falando, tentando consolar, elas trazem tantas coisas bonitas, profundas, mas que não é o gesto mais próximo àquele outro que está sofrendo. Então, o Papa Francisco, ele enfatiza muito isso. É uma grande mudança de paradigma, não é, Moninha? Como Francisco vem realmente mostrando aí a nossa igreja nos tempos atuais. Ah, maravilhoso, ele é maravilhoso mesmo. Renê, você falava de misericórdia, né? Empatia tem a ver com misericórdia, né? Sem dúvida, porque é você, inclusive, exercitar um ato de humildade em relação ao outro, desconstruir as verdades absolutas, se colocar diante do outro naquele momento, é entender que a grande verdade é o momento. Muitas vezes, nos nossos diálogos, nos nossos encontros, há uma tentativa de um convencer o outro e se esquece que muitas vezes os dois podem estar errados e dali surgiu um terceiro elemento, um terceiro caminho de pensamento, de diálogo, de vida, né? Esse é o momento mágico, o momento do encontro com o outro é um momento singular, é um momento que nós devemos valorizar. E aí sim, em abertura, em humildade e em misericórdia. O Papa Francisco mesmo ontem disse que o ser humano tem um direito ao perdão. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O ser humano, ele tem direito a recomeçar. É esse gesto de misericórdia que você falou. Ou seja, o início do perdão, o fundamento dele é a misericórdia, é entender que o outro pode ser mais do que aquele ato que ele cometeu. Renê, uma última pergunta, então, que a gente já sabe a resposta. Depois de tudo que você falou, já aprendi. Chegar num diálogo pensando em ter razão é um erro muito comum entre as pessoas, né? Então, a gente tem que ir para o diálogo aberto, a aprender, a trocar essa experiência, é isso? Exatamente. Precisamos estar no momento, estar com o outro. E aí sim surge uma terceira situação, que é o encontro. Não sou eu, não é o outro isoladamente, mas somos nós. É isso que nós precisamos aprender. Se a humanidade começar a exercitar essa tendência de estar com, nós vamos ter efetivamente um mundo melhor. Papa Francisco, vários testemunhos de santos e santas dos nossos tempos, de outros tempos, mostraram isso. E a nossa igreja mostra, né, que precisamos estar para além, uma igreja em saída, uma igreja de sinodalidade, né, uma igreja que está para o mundo. Isso é o grande ensinamento que nós temos hoje na nossa época. Verdade. E agora o Papa tem batido isso, né? Agora para o sínodo, vamos escutar a nossa igreja, escutar as partes mais fracas, ouvir os paroquianos, para que todas as pessoas sejam escutadas, para ver qual é o clamor do povo, né, Renê? Renê, é muito bom estar com você sempre e eu queria suas considerações finais. É importante, então, Moninha, que nós entendamos que esse momento do diálogo, do estar com o outro, da escuta, é um momento muito importante, fundamental. É um momento sublime. Não é fácil escutar. Nós, às vezes, no mundo tão ansioso, queremos logo dar soluções aos problemas. Mas, às vezes, não vamos esquecer disso. A solução ao problema pode estar
no caminho mais simples, ao mesmo tempo mais profundo, apenas escutar e estar com o outro. Maravilhoso, gente, olha só. Instagram do Renê, @dentesrenê, tá aqui na tela. E o site renedentes.com.br. Vai lá, segue, compartilha, aquela coisa toda, né, gente, de rede social. Manda DM pra ele, link na bio. Renê também tem o livro, tem livros escritos, vai lá. Sabe onde você pode adquirir o livro Horizonte de Perdão, né, Renê? Tão lindo. Renê, muito obrigada. Deus abençoe muito você e seu trabalho, viu? Obrigado, Moninha, e obrigado pelo carinho de todos os telespectadores da TV Horizonte.